Fiz um enxoval inteiro pro bebê da minha filha. Ela me disse que eu não sou bem-vinda na casa dela. Eu sempre sonhei em ser avó. Desde que minha filha era pequena, quando ela brincava de boneca e chamava os brinquedos de filhinho, eu já imaginava o dia em que veria os olhos dela brilhando de verdade com o bebê nos braços. Nunca fui uma mulher de luxo, nem de grandes sonhos, mas esse era o meu. Ver minha filha crescendo, criando a própria família, e poder estar por perto, ajudando, guiando, como minha mãe fez comigo. Meu nome é Helena, tenho 45 anos, e até pouco tempo atrás, eu achava que estava fazendo tudo certo. Trabalhei como costureira por mais de 25 anos, costurando para fora, fazendo barra, ajustando vestido de noiva, consertando calça de gente que nem olhava na minha cara, só para garantir o pão na mesa. Sempre lutei com unhas e dentes para dar à minha filha uma vida melhor do que a minha. Nunca deixei faltar nada, mesmo quando o mundo parecia querer tirar tudo da gente. A gravidez dela não foi planejada. Quando me contou, eu senti um nó no peito. Não era preocupação, nem tristeza, era só um medo silencioso de que ela sofresse. Mas ela estava radiante. O brilho nos olhos que eu tinha imaginado estava lá. E eu me agarrei àquilo. Me agarrei como se aquilo fosse uma segunda chance para mim também. Talvez fosse minha hora de viver um pouco da doçura da vida. Eu me joguei com tudo nesse sonho. Comecei o enxoval antes mesmo de saber o sexo do bebê. Não esperei presente, não pedi ajuda de ninguém. Cada real que sobrava da costura, eu separava para comprar tecido, rendinha, botão, linha. Passei madrugadas inteiras bordando o nome que ela tinha escolhido. Lucas se fosse menino, Luna se fosse menina. Fiz fralda com bainha à mão, toalhinha personalizada, macacãozinho com lã antialérgica que comprei no armarinho da Dona Lourdes, mesmo custando caro. Fiz tudo com o maior amor do mundo. A cada peça que eu terminava, eu imaginava o rostinho do meu neto, ou neta. Sentia até o cheirinho de bebê no ar. Ela vinha aqui de vez em quando, às vezes com pressa, mal sentava, outras vezes só para pegar alguma coisa. Mas eu não ligava. Pensava, ela tá cansada, tá com a cabeça cheia. Gravidez mexe mesmo com os nervos. Continuei fazendo as coisinhas, embalando tudo com carinho. Mandei fazer até um armário pequeno, usado, que comprei numa lojinha de móveis antigos. Lixei, pintei de branco, colei adesivo com estrelinha. Era o cantinho do bebê aqui em casa, caso precisasse passar uns dias comigo. Porque, na minha cabeça, claro que ela viria. Claro que eu estaria por perto. Claro que eu seria parte disso. Mas aí, começou o silêncio. Um silêncio pesado, esquisito. Ela parou de responder minhas mensagens. Sumiu por uns dias. Achei que estava cansada, ou com algum problema com o pai da criança. Liguei, ela não atendeu. Fiquei agoniada, passei uma noite em claro, pensando se tinha acontecido algo grave. Quando finalmente consegui falar com ela, ela foi seca. Muito seca. E eu senti, naquela hora, como se um balde de água gelada caísse sobre mim. Ela disse que estava tudo bem, que só precisava de espaço, que a gravidez estava mexendo com o emocional dela e que eu não precisava me preocupar tanto. Mas como não se preocupar? Era minha filha. Era meu neto. Era o enxoval que eu estava fazendo com as mãos calejadas de tanto costurar. Era o meu coração inteiro envolvido naquela história. Eu não sabia, naquele momento, que aquilo era só o começo do afastamento. Que tudo que eu estava construindo com tanto amor estava sendo empurrado para longe. Aos poucos, friamente, como se eu fosse um incômodo. Uma presença não desejada. Depois daquela ligação fria, eu ainda tentei me convencer de que era só uma fase. Grávida fica sensível, eu dizia para mim mesma. O hormônio deixa a cabeça da gente toda embaralhada. Passei a mandar mensagens mais leves, perguntando se ela queria que eu levasse uma sopa, um bolinho de fubá. Ela adorava o que eu fazia. Disse que podia passar só para deixar e ir embora rapidinho, nem precisava descer. Mas os áudios começaram a ficar mais espaçados. Os vistos sem resposta, cada vez mais frequentes. Aquilo começou a me corroer por dentro. Eu me vi conversando com o silêncio. Deitada na cama olhando o teto, perguntando a Deus onde foi que eu errei. Porque eu não consegui entender. Eu dei tudo de mim. Eu não fui perfeita, mas quem é? Nunca bati nela, nunca gritei, nunca fui de sair deixando ela sozinha no mundo.
Eu tava ali. Sempre estive. Quando ela teve dor de ouvido aos 3 anos, fui eu quem passou a noite com ela no colo. Quando ela teve a primeira menstruação, foi comigo que ela chorou, e eu que expliquei tudo com o maior carinho. Quando o primeiro namorado largou, fui eu quem fiz chocolate quente e fiquei em silêncio do lado dela até ela parar de chorar. E agora? Agora que ela ia ser mãe, agora que ela talvez precisasse mais de mim do que nunca, ela me colocava pra fora da vida dela sem dizer porquê. Eu tentei uma última vez. Juntei todas as roupinhas, fraldinhas, sapatinhos que eu tinha feito com tanto amor e coloquei numa caixa grande. Embalei com laço, escrevi um cartão à mão. Dizia assim: filha, fiz tudo com amor. Se não gostar de alguma coisa, não tem problema. Só quero que saiba que estarei sempre aqui para vocês. Te amo, mamãe. Peguei 2 ônibus até a casa dela. Era um sábado à tarde. O céu estava fechado, parecia que ia chover, e mesmo assim eu fui. Cheguei lá com a caixa pesada no colo, o coração mais ainda. Toquei a campainha com um frio na barriga que me fez tremer. Demorou um pouco, mas ela atendeu. Estava com uma barriga linda, enorme, e um olhar que não era mais o da minha filha. Não era. Era um olhar distante, quase defensivo. Ela olhou para a caixa e disse: mãe, você não precisava ter vindo. Eu já disse que tá tudo certo. Eu tô bem. Eu sorri, tentando disfarçar o nó na garganta. Estendi a caixa para ela. Eu sei, filha. Mas eu queria te dar isso. Fiz tudo com tanto carinho. É o enxoval do bebê. Sei que você já deve ter comprado algumas coisas. Mas, enfim. Ela pegou a caixa, meio sem jeito, e não me convidou para entrar. Ficamos ali, no portão, eu com a mão tremendo, tentando puxar alguma conversa, e ela só dizendo frases curtas. Até que, do nada, ela soltou: olha, mãe, eu preciso ser sincera. A gente decidiu que quer um começo diferente. Eu e o Pedro achamos melhor não ter ninguém morando por perto por enquanto, pra gente ter nossa rotina, nossa privacidade. Não queremos visitas frequentes nem interferência, sabe? Eu não entendi na hora. Fiquei parada, como se meu cérebro tivesse travado. Ela falou mais alguma coisa depois, mas eu não lembro. Só lembro da última frase antes de fechar o portão. Não leva a mal, mas, nesse momento, você não é bem-vinda aqui. Não sou bem-vinda. As palavras martelaram na minha cabeça como se alguém estivesse gritando dentro de mim. Eu virei as costas em silêncio, segurando as lágrimas para não parecer fraca. Caminhei até o ponto com as pernas bambas, o coração em ruína, e a alma partida. A caixa ficou com ela. Mas a minha esperança, essa eu deixei cair no meio da calçada. Eu nunca imaginei que, depois de uma vida inteira de entrega, eu ouviria da boca da minha filha que eu não era bem-vinda. Naquele dia, quando cheguei em casa, me tranquei no quarto e chorei como uma criança abandonada. Mas era mais do que choro, era desespero. Era a quebra de algo dentro de mim. Eu me deitei com a roupa que saí, nem tirei os sapatos. A cabeça latejava, os olhos ardiam e o peito doía de um jeito que eu não sabia que era possível doer. Era uma dor sem forma, sem nome, só dor. Eu fiquei ali por horas, em silêncio, até o escuro da noite invadir tudo. Não liguei a luz. Não comi. Não tomei banho. Só chorei. E, no meio da madrugada, me vi falando sozinha, sussurrando frases como: o que eu fiz de tão errado? Será que eu fui uma mãe ruim? Por que ela me odeia desse jeito? Os dias seguintes foram ainda piores. Não recebi uma mensagem, uma ligação, um agradecimento pela caixa. Nem mesmo uma foto das peças que fiz com tanto amor. Nada. Era como se eu tivesse me tornado invisível na vida da minha própria filha. Eu olhava o celular de hora em hora, esperando qualquer sinal. Cheguei a mandar uma mensagem dizendo que, se ela precisasse de qualquer coisa mesmo, era só me avisar. E sabe o que ela respondeu? Um simples: ok. Aquela resposta fria foi como um tapa no rosto. Era como se eu estivesse implorando migalhas de atenção, mendigando afeto de alguém que eu mesma criei. Minha irmã chegou a me perguntar por que eu estava tão abatida. Eu menti. Disse que estava cansada do trabalho, que tinha costurado demais. Ela não sabia da história. Ninguém sabia. Porque eu senti vergonha. Uma vergonha que me calava.
Como explicar para alguém que a sua própria filha te descartou? Que você foi substituída, ignorada, deixada para trás como se fosse um estorvo? E o pior de tudo era saber que o bebê estava quase nascendo. E que eu, a avó, a mulher que bordou cada fralda com o nome da criança, provavelmente não estaria lá para ver. Eu comecei a me perguntar, será que ela ia me avisar quando o bebê nascesse? Ou eu ia descobrir por uma foto no Instagram, uma história no WhatsApp, um comentário perdido em algum grupo de família? Será que, no dia mais importante da vida dela, ela me excluiria por completo? A resposta veio antes do que eu imaginava. Foi numa segunda-feira à noite. Eu tinha acabado de terminar a barra de uma saia jeans de uma cliente quando ouvi o apito do grupo da família. Fui ver. Era uma foto. Uma imagem tremida, feita às pressas. Ela, na maternidade, segurando o bebê no colo, com o Pedro sorrindo ao lado. A legenda dizia: "Bem-vindo ao mundo, Miguel. Te amamos mais do que tudo." Miguel. Ela mudou o nome. Nenhuma mensagem para mim. Nenhum aviso. Nenhuma chamada. Eu descobri que meu neto nasceu por uma foto enviada no grupo por uma prima distante. Nem foi ela quem mandou. Nem sequer pensou em me avisar. Eu olhei aquela imagem como quem olha para um mundo do qual não faz mais parte. E entendi, ali, de uma vez por todas, que ela tinha me apagado. Eu não fazia mais parte da vida da minha filha. E, consequentemente, também não faria parte da vida do meu neto. Nem como mãe. Nem como avó. Nem como nada. Se essa história tá doendo em você como doeu em mim para contar, deixa nos comentários. Você já foi chamado de fraco por amar demais? Já cuidou de alguém e, no fim, foi deixado de lado? Seu desabafo pode ser o alívio de outro coração machucado. Depois daquele dia, eu deixei de costurar por um tempo. As linhas ficaram emboladas dentro da gaveta, os tecidos guardados no fundo do armário, como se cada pedaço de pano carregasse lembranças demais. Até a máquina de costura, que sempre foi meu refúgio, ficou em silêncio. Não era tristeza apenas. Era um luto. Um luto por alguém que ainda estava vivo, mas que tinha escolhido me enterrar emocionalmente. As noites passaram a ser longas, quase eternas. Eu levantava da cama sem vontade, andava pela casa devagar, como se cada cômodo me lembrasse da ausência dela. O quartinho que eu tinha preparado com tanto amor, o armário que pintei à mão, os brinquedinhos que comprei aos poucos. Tudo ficou ali, parado, juntando poeira. Era um santuário de algo que nunca aconteceu. Às vezes eu me sentava naquela cadeirinha de balanço onde imaginava segurar o bebê e ficava olhando para o nada. Pensava em como tudo poderia ter sido diferente. Como ela poderia ter me deixado fazer parte, mesmo que fosse de longe. Não era pedir muito. Eu não queria interferir, não queria me impor. Eu só queria amar, ajudar, estar perto. Mas parece que, para ela, o meu amor virou peso. Meu cuidado virou intromissão. Minha presença, um problema. Teve um domingo em que resolvi tentar de novo. Eu sabia que ela morava a poucos bairros daqui. Preparei uma cestinha com um bolinho de laranja, o preferido dela, e 2 macacãozinhos que eu tinha esquecido de colocar na caixa. Achei que, talvez, agora que o bebê já tinha nascido, ela estivesse mais receptiva, mais calma, mais aberta. Tentei não criar expectativa, mas meu coração não obedeceu. Peguei um ônibus, como quem carrega a esperança no colo, e fui até lá. Mas dessa vez, eu nem cheguei a vê-la. Quem atendeu foi o Pedro. Ele olhou para mim como quem olha para um estranho. Foi educado, mas seco. Disse que ela estava descansando, que estavam em uma rotina nova e que não era uma boa hora para visitas. Eu insisti, com o bolinho nas mãos, dizendo que era só uma passadinha rápida. Ele fez uma cara desconfortável e disse: "Olha, desculpa mesmo, mas a gente quer manter o ambiente tranquilo, sem interferência externa." Interferência. Foi essa palavra que me destruiu. Eu não era a avó. Eu era a interferência. Voltei para casa com a cestinha ainda cheia. O bolinho esfriou. Os macacões ficaram ali, embrulhados, como um símbolo da rejeição que eu vinha tentando negar. E naquela noite, pela primeira vez, eu desejei ter feito diferente. Ter amado menos. Ter esperado menos. Ter criado menos expectativa. Porque a decepção só machuca tanto quando a gente ama demais.
E eu amei minha filha mais do que a mim mesma. Os dias foram se arrastando como se o tempo tivesse perdido o rumo. Eu me sentia uma sombra dentro da minha própria casa, tentando entender como alguém que saiu de dentro de mim foi capaz de me deixar de fora de um dos momentos mais importantes da vida dela. Era como se eu tivesse morrido para ela, mas continuasse aqui, viva, sentindo tudo. E sentir, naquela altura, era um castigo. As pessoas ao meu redor começaram a perceber meu sumiço. Minha vizinha, Dona Cida, que sempre passava para tomar um café, perguntou por que eu não falava mais da gravidez da minha filha, por que eu não mostrava mais as roupinhas. Eu inventei que estava esperando elas virem buscar. Menti. Porque a vergonha de dizer que fui rejeitada pela minha própria filha me calava mais do que qualquer tristeza. Não era só tristeza. Era humilhação. E aí veio o golpe final. Uns 20 dias depois que o Miguel nasceu, eu fui até o mercado do bairro comprar pão e café. Era início de mês, dia de feira, e a cidade parecia pulsar do lado de fora, enquanto eu me arrastava por dentro. Quando estava na fila do caixa, escutei uma conversa de duas moças atrás de mim. Falavam de um chá de apresentação, uma reuniãozinha de boas-vindas que a Letícia, minha filha, ia fazer no sábado para mostrar o bebê aos amigos mais próximos. Ela mora ali na Rua das Palmeiras, sabe? A casa com portão cinza. Vai ser só para uns íntimos, mas parece que vai ter até docinho personalizado. Coisa fina. Na hora, meu coração travou. Era como se cada palavra daquela conversa fosse uma faca me cortando por dentro. Minha filha ia fazer uma recepção para mostrar o bebê. E eu não fui sequer convidada. Eu, que passei noites costurando, que bordei cada toalhinha com o nome que ela disse que ia dar. Eu, que pintei armário com as próprias mãos. Eu, que levei bronca de cliente por atrasar encomenda para terminar o enxoval dela. Eu, que fui chamada de interferência. Me lembro de ter saído do mercado com a sacola na mão, a visão turva, o peito apertado. Sentei no banco da praça com o café quase caindo da sacola. E chorei. Sem vergonha. Sem controle. Chorei como uma mulher largada pelo mundo. Como alguém que foi esquecida por quem mais tinha motivos para lembrar. No sábado da tal recepção, eu passei o dia inteiro trancada em casa. Fiz de tudo para não pensar. Coloquei um filme antigo na televisão, um daqueles que passavam na sessão da tarde quando ela era criança. Lembro de ter feito até pipoca, como se eu pudesse enganar a dor com nostalgia. Mas a casa estava silenciosa demais. E então, por volta das 4 da tarde, o barulho veio. Do lado de fora. Fogos. Risadas. Motos chegando. Música. E eu, ali, parada na janela, assistindo de longe o som de uma festa que não era minha. Que deveria ter sido minha também. Peguei o celular, entrei nas redes sociais dela, e ali estavam as fotos. Minha filha sorrindo, rodeada de amigas, o Pedro com o bebê no colo, e na legenda, cercados apenas de quem realmente importa. Aquilo me matou por dentro. Aquela frase foi como uma sentença. Eu não fazia parte do quem importa. Eu era a exceção. Eu era a ausência proposital. Me tranquei no banheiro e chorei agachada no chão frio por horas. A cabeça latejava, o peito parecia prestes a estourar. E, pela primeira vez, desejei nunca ter costurado uma única peça. Nunca ter bordado um único nome. Nunca ter pintado aquele armário. Porque eu entendi que todo o amor que dei não teve valor algum para ela. Que tudo que fiz foi descartado como lixo. E é isso que dói mais. Não é só ser esquecida. É ser apagada com consciência. Ser apagada por quem você mais amou na vida. Depois daquele sábado, alguma coisa em mim se quebrou de vez. Não uma rachadura discreta, não uma fissura escondida. Foi uma ruptura completa. Uma parte de mim morreu naquela tarde e nunca mais voltou. Os dias seguintes passaram lentos, arrastados, todos iguais. Eu já não acordava cedo, não fazia mais questão de arrumar o cabelo, de trocar de roupa, de passar café. A casa, que sempre foi simples mas cheirosa, agora parecia sem vida. A mesa ficou sem toalha, a sala sem almofada, a cozinha sem o cheiro do bolo quente. Nada mais fazia sentido. Eu comecei a recusar encomendas. As clientes mandavam mensagem, e eu só via, deixava ali. Algumas insistiam, pediam,
Diziam que só confiavam no meu trabalho. Mas eu não conseguia. Eu olhava para a máquina de costura e sentia ânsia. Como se aquele barulho da agulha batendo fosse me lembrar de tudo o que fiz por alguém que cuspiu no meu esforço. A comida começou a faltar. Eu só percebi que a geladeira estava quase vazia quando vi uma cenoura murcha e 2 ovos esquecidos na porta. Fui ao mercado só porque meu corpo precisava. E, mesmo assim, andava pelos corredores como uma alma penada, escolhendo as coisas mais baratas, não por economia, mas por falta de apetite mesmo. Às vezes, quando a solidão batia mais forte, eu ia até o quartinho do bebê. Aquele cômodo virou um museu da decepção. Ficava tudo lá, intocado. Os saquinhos organizados com macacões, o armário branquinho, as fraldas bordadas. Cada objeto, uma punhalada. Eu me sentava na cadeira de balanço, aquela que deveria ter me acolhido com meu neto nos braços, e ficava ali, imóvel, olhando pro nada. A única coisa que se movia era o tempo. Esse continuava, mesmo que eu tivesse parado. Teve uma noite em que eu sonhei com a Letícia. No sonho, ela estava pequena, com uns 5 anos, usando o vestidinho de festa junina que eu mesma costurei. Ela corria pelo quintal, sorrindo, com a boca suja de doce. Eu a chamava, e ela vinha correndo, me abraçava pelas pernas e dizia: "Te amo, mamãe." Acordei com o rosto encharcado. Foi como acordar de um passado que não volta. E o presente? O presente era um vazio ensurdecedor. Tentei conversar com uma amiga da igreja, Dona Lourdes. Ela me ouvia, com paciência, e dizia para eu entregar nas mãos de Deus, que coração de mãe é feito para perdoar, que um dia minha filha veria o que fez. Mas eu já nem sabia se queria que ela visse. Parte de mim só queria esquecer que um dia eu tive essa esperança. Comecei a escrever um caderno. Chamava de Caderno do Silêncio. Era um caderno velho que achei numa gaveta, com capa azul desbotada. Lá, eu escrevia tudo o que eu queria dizer para ela. Desabafava. Contava o quanto tinha doído não ser chamada, não ser avisada, não ser amada. Descrevia cada detalhe do que eu fazia esperando ser parte. Hoje bordei 3 fraldas com o nome Luna. Comprei tecido de flanela para fazer coeiro, o azul claro, do jeitinho que você disse que gostava. Sonhei com você hoje, pequena, como antes. Escrevia como quem conversa com um fantasma. Porque era isso que ela tinha se tornado para mim, uma presença ausente, uma filha que vive, mas não mais para mim. Um dia, num impulso, pensei em levar esse caderno até a casa dela. Deixar na porta. Quem sabe ela lesse. Quem sabe entendesse. Quem sabe? Mas a ideia morreu antes de eu terminar de pensar. Porque eu sabia que era inútil. Ela tinha feito a escolha dela. Ela escolheu uma vida onde eu não tinha lugar. Comecei a notar também que o tempo, cruel como é, não perdoa a tristeza. Meus cabelos embranqueceram ainda mais. As olheiras ficaram fundas, o corpo mais fraco. Meus joelhos doíam, minhas mãos tremiam, e o espelho começou a me devolver um rosto que eu já não reconhecia. Era como se eu tivesse envelhecido 10 anos em poucos meses. E em nenhum momento, ela me procurou. Nem para saber se eu estava viva. Nem para perguntar se eu estava comendo. Nem para agradecer pelas roupas. Nem pelo amor. Nem pelo armário pintado à mão. Não. O silêncio foi a única resposta. E o silêncio, quando vem de um filho, pesa mais do que qualquer grito. Ele te corrói, te consome, te condena a uma solidão que nem a morte pode curar. E foi assim que eu aprendi que o amor de mãe, às vezes, não é suficiente para segurar o coração de um filho. Eu levei meses para entender, de verdade, que não havia mais lugar para mim, que a porta se fechou, e que do outro lado havia uma nova vida onde eu não cabia. Não foi fácil aceitar. Não é fácil. Porque ninguém ensina uma mãe a desistir de um filho. Ninguém prepara a gente para ser deixada de lado por quem a gente segurou no colo, limpou as lágrimas, deu o último pedaço de pão. Mas a vida ensina. A vida ensina na marrã. Eu comecei a me afastar das redes sociais. Cada postagem da minha filha era um punhal novo. Uma foto do bebê deitado no tapetinho que eu mesma bordei, sem crédito, sem menção. Uma história mostrando o quartinho dele, e ali, no fundo, a toalha que fiz à mão, como se eu fosse uma empregada invisível, e não a avó. O que antes era um gesto de carinho, agora doía.
Doía porque ela usava o que fiz, mas não me usava. Não me queria. E isso, para mim, foi a prova mais clara de que não era falta de amor pelas peças, era falta de amor por mim. Teve um dia em que uma moça do bairro, conhecida de vista, bateu na minha porta. Trazia o filho pequeno no colo, e com a voz envergonhada, disse: Dona Helena, a Letícia me falou que a senhora faz umas coisas lindas para bebê. Será que a senhora aceita a encomenda? Na hora, eu congelei. Meu coração gelou como se tivesse parado de bater por alguns segundos. A Letícia falou? Ela indicou meu nome para outra pessoa? Ela é capaz de elogiar meu trabalho para estranha, mas não consegue sequer me olhar nos olhos? Aquilo me revoltou. Quase cuspi o não na cara da mulher. Mas ela estava com o neném no colo, tão pequeno, tão frágil, e eu percebi que a culpa não era dele. E, no fundo, parte de mim sentia saudade de costurar. Eu aceitei. Fiz 3 conjuntinhos. Caprichei como sempre. Entreguei embrulhado, com lacinho e bilhete. E quando fechei a porta, desabei. Porque ali eu entendi. Ela ainda usava minha existência. Mas me negava como mãe. Me negava como avó. Me usava no silêncio, na sombra. Me indicava, mas sem se envolver. Eu era boa o suficiente para servir, mas nunca mais para amar. Aquilo me destruiu de uma forma lenta, sutil. E, em algum momento entre um dia e outro, eu comecei a olhar para tudo ao meu redor como se estivesse me despedindo. Passei a esvaziar o quartinho que preparei. Guardei as roupinhas em sacos, tirei os adesivos das paredes, dobrei as fraldas que ninguém usou. Desmontei o armário com minhas próprias mãos. Dei tudo. Para a igreja, para mães carentes, para a creche do bairro. Não deixei nada. Nem um par de meias. Porque eu percebi que manter aquele quartinho era manter viva uma esperança que só me machucava. Eu precisava, de algum jeito, enterrar aquilo. Aquela parte da minha vida. Não por ódio. Não por mágoa. Mas por dignidade. No fundo, eu ainda amava minha filha. E talvez sempre vá amar. Mas aprendi que amor não pode ser muleta para abandono. Não pode ser desculpa para ser feita de idiota. Porque a gente dá tudo esperando reciprocidade, e quando ela nunca vem, a gente seca por dentro. Teve uma noite em que sentei na cama com um caderno azul no colo. Aquele que eu chamava de caderno do silêncio. E escrevi minha última carta para ela. Começava assim: Letícia, minha filha, eu te amei com tudo que eu tinha. Te amei quando você era só um pontinho no meu ventre, quando nasceu chorando forte, quando andou pela primeira vez, quando teve febre e eu fiquei acordada a noite inteira. Te amei nos momentos bons e nos ruins. Te amei até quando você me machucou. Mas agora eu preciso me amar também. E por isso, eu tô indo embora da sua história. Fechei o caderno. Enfiei no fundo da gaveta. E decidi que não abriria mais. Na manhã seguinte, fui até a casa de uma prima distante em outra cidade. Passei uns dias lá. Respirei outros ares. Conheci gente nova. Fiz coisas simples. Sentei no banco da praça, conversei com velhinhos, comi pão de queijo no balcão da padaria. E percebi, aos poucos, que o mundo continuava girando. Sem ela. Sem o bebê. Sem a história que eu tinha desenhado na cabeça. Percebi que eu ainda existia. Que eu era alguém além de a mãe da Letícia. Voltei para casa depois de uma semana. E pela primeira vez em muito tempo, dormi uma noite inteira sem chorar. Não era felicidade. Era aceitação. Aceitação de que nem todo amor volta. Nem toda história tem volta. Nem todo filho quer a mãe por perto. Mas eu ainda era Helena. E eu ainda estava viva. A vida depois da queda não volta a ser como antes. A gente não se reconstrói igual. Os pedaços até colam de novo, mas em outras posições, com outras formas, com novas cicatrizes. E eu aprendi a viver assim, aos pedaços. Sim, eu me refiz. Mas não como antes. Hoje sou uma mulher feita de silêncio, de ausência, de memórias que ninguém quis guardar comigo. Os dias agora são mais calmos, mas não menos vazios. A rotina virou um ritual de sobrevivência. Eu acordo cedo, tomo meu café sozinha, sento na varanda e assisto o mundo passar. Faço crochê, volto a costurar de vez em quando, mas só para mim, nunca mais para bebê de ninguém.
Não guardo mais fraldas, nem boto nomes em roupinhas. Não espero ligações, não conto quantos meses o Miguel tem. Não sei se ele já anda, se já fala, se dorme bem ou se tem os olhos da mãe. Eu poderia saber, mas escolhi não saber mais. Porque saber demais quando se é excluída é como abrir uma ferida que nunca cicatriza. Às vezes me pego olhando pro portão, ainda com o reflexo involuntário de quem espera alguém chegar. E, por um segundo, eu imagino, e se ela aparecesse aqui? E se, um dia, ela batesse nesse portão, com os olhos cheios d'água, o menino no colo, e dissesse: "Mãe, me perdoa." Mas logo esse pensamento morre. Porque a verdade é que ela não vai. Já se passaram meses. E o que antes era mágoa, virou certeza. Ela não me quer. Ela não sente falta. E isso ninguém merece sentir. Outro dia fui ao centro da cidade. Caminhava sem pressa, só para respirar outro ar. Passei na frente de uma loja de roupas infantis, e no manequim tinha um macacão idêntico ao que eu fiz para ela. Aquele azul claro, com botão de madeira e gola bordada. O mesmo modelo. Parei, olhei fixamente, e senti um aperto no peito que subiu como um soluço preso. Mas eu não chorei. Não mais. Porque hoje, minha dor é seca. É discreta. É madura. A gente aprende a sofrer em silêncio quando percebe que gritar não muda nada. Eu tenho 45 anos. E me sinto com 70. Não pelo corpo, mas pela alma. Pela decepção que envelhece mais do que o tempo. Eu conheci o abandono não nas ruas, nem num asilo, mas dentro da própria família. Dentro do ventre que um dia me deu orgulho. E, por ironia cruel da vida, foi exatamente o mesmo ventre que me empurrou pro lado de fora. Me lembro que, quando a Letícia nasceu, eu segurei sua mãozinha minúscula e prometi que nunca a deixaria. Que sempre estaria com ela, acontecesse o que acontecesse. Eu cumpri. Estive. Dei tudo. Mas o que eu nunca imaginei é que, um dia, ela é quem soltaria a minha mão. Soltaria e ainda diria: "Você não é bem-vinda." Hoje, minha casa é cheia de silêncio. Mas é minha. Hoje, meus armários estão vazios de roupas infantis, mas cheios de dignidade. Hoje, minha mesa tem apenas um prato. Mas é um prato que não depende da aprovação de ninguém para ser servido. E se um dia ela me procurar? Se um dia bater aqui? Não sei se terei forças para abrir. Porque o tempo ensina. E ele me ensinou que tem perdões que são impossíveis de se dar sem se destruir de novo. A maior lição que eu tirei de tudo isso é que amar demais, quando não se é amado de volta, pode ser a forma mais cruel de se desaparecer. E que, às vezes, a única forma de sobreviver é aceitar que a nossa ausência não incomoda ninguém. Se você ficou até aqui, é porque essa história mexeu com algo dentro de você. Então me responde com sinceridade: vale mais a pena cuidar e ser esquecido, ou virar as costas e viver em paz? Me conta aqui embaixo. Eu leio cada comentário. E se esse vídeo te tocou, se inscreve. Aqui, dor compartilhada vira alívio.